Mensalão de Brasília. Sobe para 6 o número de pedidos de abertura de processo de impeachment contra o governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda. E hoje, cerca de 150 manifestantes quebraram os vidros da entrada da Câmara Legislativa e invadiram o prédio para pedir a saída de Arruda do governo. Um grupo de aproximadamente 150 manifestantes quebrou portas de vidro e levou um caixão ao plenário da Câmara Legislativa do Distrito Federal. O esquema de corrupção e propina foi revelado por vídeos na Operação Caixa de Pandora da Polícia Federal. O esquema teria começado em 2006, durante o governo de Joaquim Roriz. As denúncias foram feitas por Durval Barbosa, em troca do benefício da delação premiada. Em entrevista a jornais, José Roberto Arruda acusou Joaquim Roriz, principal adversário político, de organizar uma trama contra ele e disse que não há indícios para incriminá-lo. Arruda negou que irá renunciar ao mandato. A expulsão do governador José Roberto Arruda, do Democratas, é dada como certa por dirigentes da Executiva Nacional do partido. Se for expulso, Arruda ficará impedido de disputar eleições no ano que vem, porque o prazo para a mudança de legenda já acabou. O governador pode sofrer ainda um processo de impeachment. José Roberto Arruda é o único governador eleito pelo Democratas. Segundo o cientista político Cláudio Couto, o partido sofre grandes perdas políticas com o episódio. A direita partidária orgânica no Brasil é decadente. Perdem deputados de eleição a eleição, diminuem seu número de prefeitos, diminuem o número de governadores. Algo parecido ocorria com o DEM, que justamente virou DEM, deixou de ser PFL, para reconstruir a sua imagem. Com um episódio como esse processo de reconstrução, de renovação da imagem, evidentemente fica prejudicado. O prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, que também é do Democratas, disse que as relações com o aliado PSDB, partido do governador José Serra, não foram abaladas. Kassab defendeu a apuração rigorosa do caso. As denúncias são gravíssimas, com consistência, e que possam ser apuradas o mais rápido possível e, caso sejam ratificadas, que as punições sejam exemplares. No Distrito Federal, 5 partidos, incluindo o PSDB, deixaram o governo de José Roberto Arruda. Para o cientista político, mesmo com o escândalo, o Democratas é importante na composição de alianças para as próximas eleições. Nós temos a candidatura do PT com o PMDB, a candidatura de Dilma Rousseff, provavelmente, com muito tempo de TV, porque são os 2 maiores partidos da Câmara. E a candidatura de oposição do PSDB, seja de Serra ou de Aécio, dependendo desse apoio do Democratas, porque afinal de contas, PSDB e Democratas são o 3º e o 4º maiores partidos da Câmara. Então, para conseguir fazer frente ao grande tempo de televisão que PT e PMDB terão de um lado, é necessário ter muito tempo de televisão de outro. O presidente Lula deu nova declaração sobre o escândalo em entrevista coletiva na Ucrânia, um dia depois de dizer que as imagens sobre o esquema não falam por si e não o autorizam a fazer juízo de valor. O presidente agora classifica o episódio como deplorável. Eu acho que é deplorável para a classe política porque nós já mandamos 2 propostas de reforma política para o Congresso Nacional e as pessoas não se importam em votar. Quando seria muito mais fácil a gente votar reforma política, sabe, moralizar o funcionamento dos partidos políticos, moralizar o processo eleitoral. Brasília ferve. A Câmara Legislativa foi, como nós vimos, ocupada em meio a gritos e quebradeira em protesto contra o governador José Roberto Arruda, que se vê abandonado pelos parceiros. O PSDB, o PPS já se descolaram rapidinho, deixando o governo, e no DEM, onde prevalece o temor pela imagem, o ânimo hoje é pela expulsão, embora tenha concedido aquele prazo até o dia 10 para a defesa. O presidente Lula, nós acabamos de ver, ele já parece ter entendido a mensagem das imagens e deplorou o esquema de corrupção do governo Arruda. O presidente eleito do PT, José Eduardo Dutra, disse hoje que, como o PT passou por um episódio muito traumático em 2005, agora não vai tripudiar sobre o governador flagrado e nem apontar o dedo em riste para o DEM. Só
que o MST e a CUT se uniram a estudantes e vão com tudo sobre a Arruda, que fica cada minuto mais sem saída, abalroado com 6 pedidos de impeachment e pior, sem perspectiva eleitoral futura. Uma vez fora do DEM, Arruda não tem mais tempo para se filiar e candidatar por qualquer partido. Uma situação que, sem dúvida, aflige aliados ameaçados. O homem pode contar tudo.